Olá, minha irmã querida, meu irmão amado, prezados amigos. Aqui pastor Marcelo Gomes da Rosa, da Primeira Igreja Batista de Caramuja, em Niterói, com mais uma palavra de fé, esperança e amor para você. Cuide de praticar a palavra. Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, vou compará-los ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Cuide de praticar a palavra. Não é sobre conhecer, não é sobre admirar a Bíblia, a palavra de Deus. É sobre praticá-la, é sobre colocar em prática na sua vida os ensinos de Jesus. O Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, registra o chamado Sermão do Monte, no qual Jesus ensinou às multidões maravilhas do reino de Deus. Jesus nos desafia ao final a colocar os seus ensinos em prática na nossa vida. Mas a multidão se admirou da maneira com que Jesus ensinou a doutrina e como Jesus tem autoridade para ensinar. Cuide então de praticar a palavra. Cuide de escutar as palavras de Jesus. Versículo 24, Jesus diz que todo aquele que escuta as suas palavras, ele assemelha ao homem prudente. Quem escuta adquire o conhecimento da palavra de Deus. Quem escuta, conhece, e quem conhece deve guardar no coração a palavra de Deus. Cuide de praticar a palavra de Deus. Quem as pratica, diz Jesus, é semelhante ao homem prudente. Praticar a palavra de Deus é fidelidade. Praticar a palavra de Deus é firmeza. Jesus diz que quem a pratica é semelhante ao homem que constrói uma casa sobre a rocha. A palavra de Jesus, Jesus é a rocha sobre a qual nós devemos edificar a nossa vida. Praticar a palavra de Deus, diz Jesus, é prudente. Colocar a Bíblia, a palavra de Deus em prática na nossa vida é bênção garantida. Jesus conclui nos ensinando: cuide de fugir da insensatez de desprezar a palavra de Deus. Na história de Jesus, ele diz que um homem construiu a sua casa sobre a areia e chamou esse homem de insensato, de imprudente. Não queira construir a sua casa, a sua vida, sobre bases falsas, sobre bases fracas. Quem despreza a palavra de Deus é porque despreza antes o Deus da palavra. Quem despreza a palavra de Deus é insensato. Quem despreza a palavra de Deus é um derrotado. Para quem não firma a sua vida na palavra de Deus, literalmente no ensino de Jesus, a casa cai. Então vamos cuidar de praticar a palavra de Deus. Tiago nos diz que nós devemos ser não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Hoje é um excelente dia para praticar os ensinos de Jesus,
para colocar em prática na nossa vida os ensinos da palavra de Deus. Faça como o rei Davi, esconda a palavra de Deus no teu coração para não pecar contra Deus. Cuide de praticar a palavra, graça e paz da parte do Senhor Jesus.